Vamos falar sobre como nós adicionamos dados a um data frame. A primeira forma de adição de dados para um data frame seria, por exemplo, se eu quisesse criar uma nova coluna. Vamos supor, por exemplo, que eu queira criar uma coluna que seja o percentual de salas acessíveis que uma escola tem. Bom, a gente já sabe como fazer essa conta aqui, né? Então, eu vou pegar, por exemplo, as salas utilizadas, que são do tipo acessíveis, que é uma coluna com essa informação, e depois eu vou dividir isso pela quantidade de salas utilizadas total. Bom, esse aqui é uma conta de duas séries e ele me retorna uma série com a divisão de um número pelo outro. Bom, se eu quero criar uma nova coluna, existe uma maneira simples de fazer isso, que é escrever df1. Vamos supor que o nome que a coluna que eu quero criar seja pct salas acessíveis. Quando eu coloco um igual aqui, que é o sinal de atribuição, como todos se lembram, o que ele vai fazer é, essa coluna aqui vai ser modificada para o conteúdo desses dados aqui. Se essa coluna já existir, então ele vai substituir o conteúdo dessa coluna por esse conteúdo. Se ela não existir, ele vai criar essa coluna. Então, ó, se eu rodar o meu df1 pct salas acessíveis aqui, ele vai falar, ó, essa coluna não existe. Se eu fizer esse cálculo aqui, colocando o sinal de atribuição, e depois fizer a mesma pergunta, ele fala, ó, esse é o conteúdo dessa coluna, que era aquela divisão que a gente gerou. Inclusive, consigo substituir o conteúdo de uma coluna por exemplo, um valor numérico qualquer. Né? E aí coloco aqui 1 e aí pronto, ele vai gerar um data frame onde todas as linhas são esse conteúdo 1. Eu consigo pegar e fazer, inclusive, essa substituição de valor, ou essa construção do valor da coluna, não só por meio de séries, mas como também por listas ou arrays. Então, por exemplo, vamos supor que eu pegasse aqui o meu df1 e eu quisesse fazer com que os números fosse 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sem parar. O que eu estou fazendo aqui? Né? Eu estou pegando e multiplicando a minha lista por um valor inteiro aqui, que é o tamanho do meu data frame dividido por 3. Ok? Então, o que vai acontecer? Ele vai gerar uma lista que deveria ter o tamanho do meu data frame, que é 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E veja que eu executei aqui a função e o resultado deu exatamente o que eu esperaria, que é ele preencheu os conteúdos da minha coluna, da minha série de dados, com os valores 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E como eu falei, esse cálculo aqui também aceita arrays. Então, por exemplo, se eu pegasse esse cara aqui, deixa eu comentar essa linha. Isso aqui é uma série, né, que a gente já conhece. Se eu pegasse e colocasse ponto velhos nessa série, a gente sabe que eu extraio o array dessa série. E eu posso igualar a minha coluna a esse array e pronto, ele vai criar corretamente aqui. Lembrando que no caso de eu estiver igualando minha coluna para uma série, ele vai fazer o match de valores, ele vai substituir os valores nessa série que eu acabei de criar dentro do data frame por meio do nome dos índices. Agora, se eu tiver substituindo por uma lista ou por um array, aí ele vai fazer a substituição de forma posicional, ok? Isso tudo só para falar que se essa série aqui, por algum motivo, tivesse misturado os índices, ou então os índices tivessem com nome diferente, aqui poderia gerar algum problema. Aqui basta que aquele array ou lista tenha o tamanho suficiente, compatível com esse data frame aqui. E bom, data frames também podem ser alterados quando eu faço um slice ou um filtro no conteúdo daquele data frame. Então, por exemplo, se eu pegar aqui um v def1 e eu pegar a lambda f, e aí eu vou pegar aqui e puxar a quantidade de salas utilizadas. Vamos pegar todo mundo que tenha uma sala utilizada. Então vamos ver, isso aqui deu um data frame com 13.000 linhas. Aí eu vou pegar aquele percentual que a gente fez anteriormente, percentual de salas acessíveis, e eu vou mudar o conteúdo desse cara para -1. Vou checar o meu V, e aí aqui deixa eu fazer o seguinte, deixa eu checar
antes e depois, né? Então, esse aqui seria o meu antes. E aí eu vou fazer um display, que a gente já conhece, né? E esse aqui é o meu depois. Então, como a gente pode ver, antes tinha um 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, e aí ele mudou todo mundo para -1. Mas note que ao fazer essa execução, ele lançou um aviso aqui na minha tela, que o aviso está em inglês, e ele diz o seguinte: um valor está sendo setado, está sendo modificado numa cópia ou de um slice de um data frame. E aí, por que ele está me dando esse aviso? Bom, o que a gente esperaria que acontecesse aqui? Eu fiz um slice do meu data frame, né? Em tese é isso que eu venho falando para vocês. Esse slice eu alterei o conteúdo de uma série de dados aqui e, portanto, o que a gente espera nesse caso é que o conteúdo do data frame original seja alterado. Então, vou rodar esse cara aqui de novo. Vou pegar esse cara aqui e vou falar, vamos olhar para ele. Agora, vou pegar, olhar para ele não é o suficiente. Vamos olhar especificamente para essa coluna. Pronto. Agora, aqui entra um conceito contraintuitivo, né? Por que um conceito contraintuitivo? Porque a nossa expectativa era a expectativa do que a gente viu em séries. Ou seja, se eu pego um slice de uma série e modifico a série original é modificada. Aqui isso não acontece. Por quê? Porque nesse caso, ao aplicar o LOC, o que eu estou fazendo na prática é fazendo uma cópia do meu data frame, que é uma cópia, se não me engano, é chamada de shallow copy do data frame. E por isso a modificação não ocorre no data frame original. Bom, mas aí você deve estar se perguntando o que aconteceria então se ao invés de um filtro eu tivesse aplicado, por exemplo, um slice. Então, eu pegar esse cara aqui e colocar ele aqui embaixo, só que agora eu vou dar um display nesse cara aqui também, que é o data frame original. Então, aqui eu fiz um filtro, vamos fazer um slice desse cara, sei lá, vamos pegar até o índice 10. Então, o que eu tinha no meu índice 10? Eu tinha 0, blá, 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 blá. Aí, e aqui vamos pegar até o índice 10, né? Para não ter problema. Então, o que eu tinha aqui? Eu tinha 0, blá, 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 menos 1 e 0, blá, blá, blá. Por quê? Porque o LOC, em particular, ele está gerando uma cópia do data frame ao fazer esse filtro aqui. Ah, mas e se eu usasse, por exemplo, o iLock? O que acontece agora nesse caso? Ao fazer a modificação pelo iLock, bom, nesse caso aqui, eu não consigo fazer isso aqui que eu fiz. Como o iLock e o lock são a mesma coisa, eu vou colocar aqui o lock, e você vai ver que ele também não modifica o data frame original. Por quê? Porque no final das contas, quando você faz a seleção de um data frame específico, o Pandas entende, e o Pandas tem esse mecanismo de segurança, que você não quer necessariamente fazer uma alteração no data frame original. Entretanto, porque ele sabe que o padrão de comportamento da maioria dos objetos do Python é esse, que é quando você faz um slice e você altera o slice, ele altera o data frame original, ele te dá esse aviso aqui. E veja o que ele te dá além do aviso aqui. Ele fala, olha, por que você não tenta usar o LOC que você fez aqui em cima, para fazer a modificação do valor, igual ao valor, ao invés de atribuir isso aqui a uma variável e depois tentar modificar a variável. Porque no final das contas, esse é o comportamento esperado, o comportamento correto quando você quer fazer uma modificação no data frame original, que seria eu pegar este cara aqui, que eu calculei, e mudar isso aqui para -1. Porque aí, quando eu olhar agora por percentual de salas acessíveis, a gente vai ver que ela foi modificada corretamente para -1. Inclusive, vou até comentar isso aqui, você vai ver que ele não gera nenhum aviso, porque esse é o comportamento muitas vezes mais comum para quando você gera um slice de data frame. No geral, todavia, é recomendado que quando você pensar, vou criar uma coluna, vou alterar uma coluna,
que você execute uma cópia do data frame original. Por quê? Porque sempre que você vai modificando um data frame, pode ser que seja isso numa etapa de debugging, seja isso dentro do pipeline de execução de um processamento de dados, seja isso no Jupyter Notebook, que você queira, de alguma forma, voltar para aquele data frame original, ou que você queira fazer alguma alteração nova e queira criar um novo data frame a partir dessa alteração nova. Como é um pouco difícil ou a gente conseguir trabalhar e conseguir manter na nossa mente, agora estou fazendo uma modificação em place, agora estou fazendo uma modificação numa nova instância do data frame, agora é isso, agora é aquilo, é recomendado que a gente sempre crie cópias do data frame conforme a gente for alterando o mesmo. E para isso, o Pandas tem uma sintaxe específica, que é a sintaxe do assign. Então, vamos pegar o que a gente fez aqui, que é esse cara que modifica o dataframe 1, só que agora eu vou criar um dataframe 4, e eu vou falar, olha, esse dataframe 4 é igual a alguma operação no dataframe 1. Que operação é essa? Eu vou colocar aqui um ponto, assign, colocar aqui parênteses. E o que é um assign? Um assign é uma função que espera um dicionário ou uma chaves de colunas a serem criadas, e aí ele vai preencher aquelas colunas com aquele valor. Então vamos supor que o cálculo que a gente esteja fazendo é esse cálculo aqui que eu já fiz algumas vezes, que é essa divisão aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer que o percentual de salas acessíveis, que é a coluna que eu estou criando, ele vai ser igual ao quê? Ele vai ser igual a um lambda f, e essa sintaxe do lambda é a mesma coisa que a sintaxe que a gente viu para o LOC. Então, eu vou pegar aqui lambda f, só que agora eu vou aplicar o meu npware, porque veja que eu tenho uma condição aqui que quando as salas utilizadas for 1, eu estou mudando isso aqui para menos 1. Então, eu vou falar, olha, se as salas utilizadas forem igual a 1, isso aqui vai ser menos 1. Caso contrário, vai ser essa divisão aqui que eu gerei, ok? Porque o npware ele funciona tanto com séries quanto com arrays. E agora, quando eu executar esse cara aqui, vocês vão ver que o resultado vai ser que o dataframe 4, o ID do dataframe 4, que é esse cara aqui, e o ID do dataframe 1 não são os mesmos. Por quê? Porque o dataframe 4 é uma cópia do dataframe 1, onde essa coluna aqui foi gerada conforme esse cálculo foi determinado aqui. Mas como eu falei, o assign ele não aceita apenas a sintaxe da chave simples aqui. Se eu quisesse, eu poderia ter gerado um dataframe 4 aqui, aí eu vou fazer assim, vou fazer um for loop e in range 1 a 6, por exemplo. E aí aqui eu vou gerar esse dataframe 4, vai ser uma cópia do dataframe 4 original. Só que ao invés de passar para cá um nome de coluna, eu vou passar um dicionário. E veja que aqui eu uso a sintaxe das duas chaves, porque é como se eu estivesse passando argumentos chaveados variáveis para essa função. Eu vou passar aqui uma coluna que seja esse cara aqui, percentual de salas acessíveis. Só que no final dele eu vou colocar um underline, vou colocar um i aqui. E aí o que eu estou fazendo? Estou criando uma série de colunas percentual acessíveis, e cada uma dessas colunas tem um número determinado, um número que é variável de acordo com outra variável. Eu não conseguiria colocar isso aqui, né? Porque essas chaves eu estou colocando basicamente parâmetro e valor. Aqui eu estou passando o dicionário de parâmetros e valores que eu quero. Então você vai ver que dessa forma eu consigo, no final, gerar um dataframe 4, cujo conteúdo vai incluir essas colunas que são numeradas aqui, que tem nome variável. Então essa é provavelmente a maneira mais robusta de você trabalhar na geração de novas colunas para adicionar dados, adicionar um novo dado de coluna para um data frame.
Então, além da operação de geração de colunas, também é possível realizar a combinação de data frames e de séries por meio da operação concat. Então, a operação concat, o uso mais comum dela é quando você quer expandir um data frame de forma horizontal. E aí, no caso de você querer fazer isso, o resultado vai ser que ele vai gerar um novo data frame onde ele gere a compatibilização do que você está tentando juntar por meio dos nomes de índices. Então vamos ver isso aqui de uma maneira um pouco mais clara. Então, eu vou pegar aqui, colocar o meu pd.concat, que é a função de concatenação. E eu vou pegar uma série, que é a série id escola. Então, a gente já sabe que isso aqui é uma série, tem aqueles índices que a gente já conhece, e vai ter os valores dessa coluna. Eu vou pegar essa outra, que é a percentual de salas acessíveis, que foi a coluna que a gente gerou. Bom, ao fazer o pd.concat, veja que eu estou passando uma lista e em cada elemento dessa lista, eu tenho os outros elementos que eu quero concatenar para dentro ou juntar num novo data frame. Agora, tem um parâmetro super importante para o concat, que é o axis. E o axis aqui também entra para dizer, olha, como eu junto esses caras. Então, eu vou juntar isso aqui por colunas, que é o que o axis indica aqui nesse caso. E aí a gente vai ver que o resultado é que ele cria um novo data frame, onde ele fez, nesse caso, o pareamento dos índices. E eu não preciso necessariamente só concatenar duas séries. Eu posso concatenar um data frame com uma série, por exemplo. Vamos pegar aqui ID escola e o co-município. E aí, nesse caso, ele vai concatenar este data frame aqui com esta outra série aqui. E eu posso concatenar, além disso, data frames com data frames, né? Então, eu posso pegar isso aqui, sei lá, vou colocar aqui, por exemplo, o QT salas utilizadas. E aí, veja que o resultado é que ele concatenou esses dois data frames num data frame único. Bom, aqui veja que eu estou passando uma lista, né? Então, por exemplo, se eu quisesse, sei lá, vamos pegar esse cara aqui, passar, ao invés de 2 valores para dentro da lista, quisesse ter passado 3, 4, 5, que seja, ele funcionaria da mesma forma, tá? Ele aceita um número variável de parâmetros para essa lista aqui. Então, aqui, nesse caso, estou concatenando 3 séries no único data frame. Veja que é o mesmo resultado que eu concatenar um data frame com uma série aqui, tá? Além de eu poder concatenar na direção horizontal, eu também consigo fazer a concatenação de dados na direção vertical. Bom, como? Se você deve imaginar que se eu estou fazendo aqui um axis columns para fazer a concatenação horizontal, se eu trocar esse axis para rows, você deve imaginar que aí aqui ele vai fazer a concatenação vertical. Mas note que é importante ver que nesse caso da concatenação vertical, o resultado foi que ele gerou uma única série de dados, né? Eu tinha 3 séries, ele gerou uma única série de dados, onde essas informações aqui estão todas empilhadas de uma maneira unidimensional. E veja que, por exemplo, essa série aqui não tem nome a princípio, que o padrão de uma série sem nome, o nome é o número inteiro 0, tá? Porque esses caras aqui têm 3 nomes diferentes, então ele não consegue encontrar um nome comum para conseguir concatenar esses caras. E isso funcionaria com data frames? Também funcionaria. Se eu pegar esse cara aqui e empilhar ele, colocando o axis como rows, você vai ver que ele também vai empilhar esses caras aqui, mas note que agora o comportamento ele foi bem diferente, né? Por quê? Porque o que ele entendeu é que eu quero concatenar esses caras, tá? Um em cima do outro, mas o que ele vai tentar fazer, nesse caso, é fazer o match das séries pelo nome. Então ele vai pegar esse da escola e ele vai concatenar com esse outro data frame que ele assume ser completamente diferente desse data frame. E aí, por que eu estou indicando essa direção de concatenação, ao invés de parear os índices, que é o que ele faz aqui no columns,
pelos índices das linhas, ele vai fazer o pareamento pelos índices das colunas. E aí, aqui nesse caso, o ID escola, ele não consegue dar match com nenhuma outra coluna desse outro data frame aqui. E aí, qual que é o comportamento dele, nesse caso? Preencher com nulos. Porque, apesar dos índices parecerem o mesmo, note que o data frame dobrou de tamanho com relação ao data frame original. E a mesma coisa ocorre aqui do outro lado, que aí, nesse caso, essa coluna existia nesse cara aqui, mas não existia nesse cara aqui. Então, o que ele fez? Ele criou um monte de nulos, e aqui, nas outras posições, ele preencheu com os valores originais. Tá? E aí o que acontece, por exemplo, se eu fizer uma concatenação desse tipo aqui, entre séries e data frames, né? Aí aqui nesse caso, ele vai gerar uma nova coluna, que ele vai chamar de coluna 0. Por quê? Porque aqui nesse caso, por mais que essa seja uma série com um nome determinado, como essa série não existe aqui, e isso aqui não é um data frame, o padrão dele vai ser resetar o nome dessa série. E aí ele vai resetando o nome dessa série para incluir nesse data frame. Ele vai, de novo, fazer esse mesmo comportamento aqui de preencher com nulos. Isso aqui vai ir a 448 mil. Então, alguns dos padrões de comportamentos que esse cara tem. E, só para vocês verem o caso complementar, que deveria ser o caso mais comum quando você faz um concat desse, que é quando as informações dão match, né? E aí, no caso das informações darem match, ele faz um empilhamento que faz mais sentido, né? Porque aí ele só mantém as duas colunas aqui que existem nos dois data frames. Entretanto, quando a gente quer empilhar dados dessa forma, o comportamento mais comum não é o do concat. O concat ele só vai ser usado para esse tipo de comportamento quando eu tiver vários e vários data frames para serem concatenados. O comportamento mais comum quando a gente quer empilhar duas bases de dados, que vai ser a maioria dos casos, é usar o método append. Então, se eu pegar esse data frame e falar, por favor, adicione esse outro data frame aqui, ele vai pegar e empilhar esses dois caras aqui. Mas note, isso aqui não é um append de lista, tá? Porque num append de lista, ele modificaria a lista por padrão. Aqui, o append é um append que gera um novo data frame com essas informações, tá? Só deixando claro. E bom, aqui a gente tem as principais formas de como a gente adiciona dados. A única coisa que eu vou falar, que é a última forma da gente alterar um data frame e alterar dados em geral, é por meio da função rename. E a função rename ela é utilizada para renomear o conteúdo de um data frame, que pode ser tanto renomear os índices quanto as colunas de um data frame. E aí, qual é a sintaxe do rename? Eu vou pegar um data frame qualquer aqui, então vou pegar esse cara aqui, e eu vou colocar um ponto rename, eu vou colocar aqui columns igual a co-município, dois pontos co. Então, veja que o que eu passo é um dicionário de colunas que eu quero modificar, e o resultado é um data frame com essas colunas modificadas. Aqui, de novo, ele gera um novo data frame. Se você quisesse fazer a modificação, você teria, no próprio data frame, você teria que colocar um in place aqui igual a true. Mas e se eu tivesse passado um nome de coluna que não existe no meu data frame original? Não tem problema, porque ele não vai dar nenhum erro. Entretanto, ele naturalmente não vai conseguir modificar a coluna que eu pedi, né? Porque aí nesse caso ele não identificou essa chave aqui dentro do data frame que você queria modificar. E aí, como eu falei, você pode não só modificar colunas, como também pode modificar índices. Então, veja que aqui eu passei rename e eu passei, olha, modifica aqui as colunas e você vai modificar essa coluna para esse valor, por exemplo. Aqui eu posso pegar e modificar os índices. Eu vou falar, modifica o índice 0, porque a gente sabe que os índices aqui são numéricos, e vou multiplicar isso para o valor i0, por exemplo. E aí veja que ele mudou aqui, ele gerou um novo data frame, onde o índice 0 foi mudado para esse string de i0.